Pessoal, esse aqui é um raio-x pós-intubação, que é muito importante para a gente verificar o posicionamento do tubo e também ver o prognóstico do paciente em relação a acometimento pulmonar, como é que está o mediastino. E aqui chama a atenção porque foi uma paciente que foi admitida por pneumonia e logo após a intubação a gente vê uma grande opacidade aqui no pulmão esquerdo, né? Mas um fator confundidor é esse tubo que está posicionado de forma seletiva. A gente tem que lembrar que a intubação, logo depois do procedimento, a literatura pede que a gente faça um raio-x justamente para verificar o posicionamento, mas sem esquecer também de à beira-leito, pós-passagem do tubo, auscultar, né? E um dos motivos é isso, porque na anatomia do pulmão e da árvore brônquica, o coração aqui, ele faz uma angulação maior do lado esquerdo, né? Então o brônquio direito, no caso aqui, sempre vai ser mais retificado. Inclusive isso aqui cai em prova de residência, como por exemplo, um paciente que tem uma pneumonia broncoaspirativa. Qual seria o lado e o lobo afetado primeiro? Lado direito, lobo superior. E o racional é esse mesmo aqui que a gente vê de posicionamento do tubo, porque é de se esperar que quando cai alguma coisa no pulmão aqui e ultrapassa essa bifurcação, ela vá para o pulmão direito. Nesse caso aqui a gente tem um tubo que está seletivo para o pulmão direito. Perfeito? E se fosse secreção, conteúdo alimentar, também iria para o pulmão direito, por ser mais retificado, e no lobo aqui superior. Mas aqui é só para mostrar a importância do posicionamento. O que a gente tem que fazer então depois? Insuflar o cuff e tracionar um pouco. Depois que esse tubo foi tracionado, aqui ó, o tubo está terminando aqui agora, aquela opacidade sumiu, né? Porque era uma opacidade de atelectasia, de algo que não estava permitindo com que ventilasse aqui. Então agora a gente já vê que os pulmões são transparentes e o tubo realmente foi tracionado, permitindo a ventilação bilateral. Um outro dispositivo aqui interessante, só um bônus, é o acesso venoso central, né, que está em subclávia. Aqui está até subindo um pouco em direção à veia jugular interna, mas a gente tem que lembrar que também o raio-x é um exame para certificar posicionamento, tanto de catéter quanto de tubo. Qual que é o sítio que tem mais taxa, tem menor taxa de mau posicionamento associado ao catéter? De mau posicionamento. Mas qual o sítio que tem menor risco de mau posicionamento? Jugular. Beleza. E aqui, outra coisa interessante em relação ao raio-x dessa pneumonia é isso aqui, ó. No raio-x a gente não consegue ver grandes opacidades ou algo que justifique o quadro clínico dela, que é uma insuficiência respiratória aguda grave. A gente vê um mismatching. O que é mismatching? É quando a gente tem alguma coisa na clínica que não é justificado pelo exame de imagem ou vice-versa. São coisas que não estão casando. Porque aqui, pelo quadro clínico dela, eu esperaria um raio-x muito mais feio. E olha só, tanto que a tomografia de tórax é um exame mais fidedigno para eu ver realmente consolidação, broncogama aéreo e algo que justifique o quadro dela. Aqui então é a tomografia e a gente já começa a ver que em campos posteriores aqui, ó, a gente já tem bem claro consolidação extensa, algo que pelo raio-x na parte anterior não ficaria tão visível. Associado aqui a broncogama aéreo, né? Isso aqui é muito sugestivo de pneumonia bacteriana. Então, consolidação e broncogama aéreo são coisas que quando você vê, se dá o diagnóstico de pneumonia, tá? E aí a gente correndo o exame, a gente vê que é mais detalhado, broncogama aéreo e consolidação, dando mais pistas do porquê que a paciente está com a parte respiratória tão grave. Beleza? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu quero que você me fala com um gesto, que é clicar em gostei, porque isso vai fazer com que mais vídeos como esse sejam mostrados até você. E para ajudar outras pessoas, inclusive outros médicos, na nossa missão de 1 milhão de vidas salvas nos próximos 10 anos,
Comenta aqui o que você já viveu de experiência em relação a esse tema, o que você quer ver no conteúdo da Liberdade Médica. Olha o tanto de vídeo legal que pode gerar valor para sua formação médica, que vai aparecer aqui do lado. E principalmente, para você dar o próximo passo em relação à confiança, eu quero te apresentar o programa de formação médica que mais cresce no Brasil e o mais bem avaliado, segundo avaliações públicas do Google. Deixei o link descrito aqui, o link fixado para você conhecer. Conhecimento que liberta.